Oi gente, tudo bem? Eu sou Lindsay Prim e vamos continuar lendo Sua Realidade Imortal. Estamos no capítulo 7, a versão de Purchá do Evangelho de Tomé. E lembrando que a Purchá pediu uma piadinha para o Gary antes de começarem a falar mais sobre o Evangelho. E o Gary fala, tem alguns bons professores e muita ajuda, mas obrigado, é sempre bom ter um pouco de encorajamento. Então aqui está a piada. Jesus estava descendo pela estrada, 2000 anos atrás. É claro que o nome dele não era Jesus, mas vamos chamá-lo assim para os propósitos desta piada. De repente, ele encontra um grupo de pessoas que está para apedrejar uma prostituta até a morte. Essa era a lei naquela época. Se você pegasse uma prostituta, deveria apedrejá-la até a morte, mesmo que tivesse estado com ela uma hora antes. Aqueles caras viram Jesus chegando e tiveram uma ideia. Veja só, eles não gostavam de Jesus. Ele era um tipo de rabino renegado e não se curvava às suas preciosas regras. Assim, eles imaginaram que o enganariam. Eles o levariam a dizer que não deveriam apedrejar a prostituta até a morte. Naquela época, não era suficiente apenas seguir a lei, você tinha que concordar com ela. Se falasse contra uma das leis de Deus, seria blasfêmia. Seria tão ruim quanto desobedecer a própria lei. Aí, quando Jesus chegou até eles, um deles disse: Rabino, nós temos uma prostituta aqui e vamos apedrejá-la até a morte. É isso que devemos fazer, certo? Bem, seria preciso ser muito esperto para enrolar o velho Jesus. Ele só olhou para o grupo e disse: Aquele entre vós que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E todos eles deixaram cair suas pedras uma a uma, porque não podiam imaginar-se sem pecado. E Jesus salvou a vida da prostituta, ensinou uma lição e não foi ele próprio apedrejado até a morte no processo. Foi a solução perfeita dizer: aquele entre vós que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Mas aí de repente uma mulher veio andando. Ela tinha uma grande pedra nas mãos. Andou até a prostituta e deixou a pedra cair direto na cabeça dela, nocauteando-a. Jesus olhou para a mulher que fez aquilo e disse: Vamos lá, mãe, você pode me dar um tempo. E o Artin: Essa é boa. É apropriado para que você nem sempre leve sua espiritualidade tão a sério. Muitas pessoas hoje ficariam surpresas com o humor irreverente que Jota às vezes demonstrava. E o experimento do qual estávamos falando? E o Gary: Sim, gostaria de ler uma pergunta que foi feita online no grupo de discussão que fala sobre desaparecimento, e depois ler como ela foi respondida por um de nossos membros. Não apenas porque concordo com o que foi dito pela pessoa que respondeu, mas porque acho que é uma grande demonstração de uma mudança de prumo, uma nova maneira de olhar para Jota. Afinal, ele é um ser iluminado, sobre quem as pessoas vêm recebendo novas informações através do curso e dos evangelhos de Tomé, que estiveram perdidos para o mundo durante 1600 anos. Acho que o que é dito aqui traz uma nova forma de olhar para o mundo, que é uma moderna contraparte a muitas das ideias expressas naqueles primeiros evangelhos eliminados pela Igreja. O que vocês acham? E o Artin: Vá em frente. E o Gary: Tudo bem. Primeiro, aqui está uma declaração de um cristão tradicional anônimo no grupo de discussão online do desaparecimento do universo. Ele escreveu: A verdade é o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho diz que Cristo veio ao mundo para salvá-lo, através de sua morte na cruz e ressurreição. Cristo não veio aqui para compartilhar verdades ou segredos divinos conosco. Ele veio para morrer por nossos pecados para que pudéssemos ser salvos e compartilhar a eternidade com Deus. Não estou postando isso para criar um debate ou qualquer coisa desse tipo. Tenho um parente que me apresentou a esse livro, O Desaparecimento do Universo, e queria que eu o lesse. Foi assim que encontrei esse grupo de mensagens. Esse é o fim da mensagem. Assim, essa é a compreensão cristã típica sobre aquele cara, o Jota. O escritor até colocou uma parte do credo dos apóstolos lá. Agora vou ler a resposta que foi dada por Roger F.
Vlissing, de Nova York, o autor de The Gospel as a Spirit Path, o Evangelho como um caminho espiritual, e o tradutor e editor do trabalho de um autor irlandês espiritualista chamado Jan Willem Kaiser. Ele foi publicado em inglês sob o selo da Open Field Books. Rogier, que conheci quando dei meu primeiro workshop em Manhattan, está trabalhando em uma nova tradução do grego, bem como em uma introdução ao Evangelho de acordo com Marcos. A propósito, eu vou substituir Jesus pela letra J. Tenho a permissão de Rogier para usar aqui o que ele escreveu. Acho que isso descreve algo fascinante que notei que está acontecendo desde que nosso livro foi publicado. Aqui está a resposta de Rogier. Oi, apenas considere que pessoas diferentes têm experimentado J de formas diferentes. O cristianismo explica J de certa forma, e se isso funciona para você, deve continuar assim. Entretanto, essas explicações não funcionam para muitas pessoas, nem funcionavam para os meus pais, que abandonaram sua igreja quando eu tinha 2 anos e meio. Uma das compreensões que eles tinham, que era prevalente na teologia protestante desde a metade do século XIX, era que o cristianismo era uma criação de Paulo e não representava os ensinamentos de J. Posteriormente, fui criado com uma noção da presença viva de J em minha vida, na forma de nossa habilidade de chamá-lo de ajuda de Deus. Assim, para mim, a ideia de J morrendo por nossos pecados sempre foi conversa fiada. Era uma teologia sobre J, em oposição ao ensinamento de J. Então, quando descobri um curso em milagres onde J explica em detalhes por que o significado da crucificação não é o sacrifício do Filho de Deus por nossos pecados, mas em vez disso é um ensinamento de infinito amor, soube que esse era o J pela qual tinha procurado por toda a minha vida. Houve um reconhecimento profundo. Durante toda a minha vida eu tinha estudado as Escrituras com intensidade, incluindo o estudo do Velho Testamento em hebraico e do Novo Testamento em grego, para não ter que depender de traduções nas quais não confiava. Além disso, francamente, sempre me focalizei nas palavras de J, e não nas interpretações de outros, como Paulo e até dos apóstolos. Até mesmo nas histórias do Novo Testamento, parecia claro que os apóstolos estavam lutando para compreender e não eram de forma alguma claros sobre o seu significado. A aparente certeza e clareza de Paulo sempre me pareceram encobrir uma profunda incerteza em relação à sua própria experiência na estrada de Damasco. Dessa forma, eu nunca senti que Paulo era muito confiável. Ele escreve lindas passagens, mas isso está enquadrado em muito conteúdo odioso sobre pecado e culpa, sem mencionar o maior de todos, sua interpretação da crucificação como J morrendo por nossos pecados. Em resumo, para mim, J funcionava, Paulo não. E em Curso Milagres, e depois em Desaparecimento do Universo, encontrei a voz de J livre das teologias posteriores sobre ele. Também, logo fiquei ciente do Evangelho de acordo com Tomé, no qual J fala conosco em termos que são muito claramente não dualistas. E isso traz muita dificuldade em harmonizá-lo com a teologia de Paulo, embora potencialmente exista menos problemas com os materiais de outros evangelhos, dependendo de como você os lê. A Igreja inicialmente desacreditou Tomé como sendo posterior, mas evidências internas levaram muitos estudiosos a acreditarem que ele foi escrito antes, e na verdade provavelmente antes de 50 DC, ou antes dos evangelhos de Paulo, ou qualquer outro ter sido escrito. De qualquer forma, isso oferece uma interessante evidência adicional dos ensinamentos de J, livres da teologização posterior de Paulo. Assim, falando estritamente por mim mesmo, isso faz sentido para mim e pode ser compreendido de forma completa dentro de uma história revista, bastante ordenada, do início do cristianismo. Nesse contexto, deveria ficar claro que J não tinha a mínima intenção de fundar uma religião, mas que ao invés disso, ele era um professor espiritual universal, embora aparecesse em um mundo judaico. Visto sob esse prisma, o cristianismo era apenas uma tentativa, ainda que fosse de se tornar historicamente dominante durante 2000 anos.
de enquadrar aqueles ensinamentos em uma religião organizada. Olhando dessa forma, existe espaço para maneira diferente de compreender J. Isso foi representado pelas muitas formas de cristianismo que depois foram suprimidas, destruídas e esquecidas. Isso está representado hoje por uma tradição viva de um curso em milagres e o desaparecimento do universo. E também existem muitas outras escolas de pensamento. Em geral, a melhor ideia é se ater ao que funciona para você. O modelo de um curso em milagres funciona para mim, e ele é o tema de o desaparecimento do universo. É isso que está sendo discutido nessa lista. Então, se você estiver interessado, fique por perto, mas se não estiver, tudo bem também. Ninguém aqui está interessado em repetir qualquer um dos 2000 anos de rivalidades e divisões internas que são a história da Igreja Cristã. Nós apenas nos focalizamos em uma visão alternativa desse assunto, a qual, mais uma vez, é representada por um curso em milagres. O desaparecimento do universo é uma contribuição a ele por prover uma ponte entre as modernas formulações dos ensinamentos de J, como estão apresentados em um curso em milagres, conectando-os aos ensinamentos centrais do Evangelho de Tomé. Isso é intrigante, uma vez que Tomé claramente não se encaixa de forma confortável dentro da tradição paulina e apresenta grandes desafios à teologia. Assim, no mínimo, se poderia concluir que ele representa uma compreensão diferente de J em relação à que foi desenvolvida pelo cristianismo ortodoxo. E o Gary fala: isso faz sentido para mim. E é puxar. Ele veio direto ao ponto, mano. É isso mesmo. Uma ótima introdução à pequena surpresa que tenho para você. Mas nós vamos parar por aqui e vamos deixar ela contar a surpresa nas cenas dos próximos capítulos. É isso aí, gente. Às vezes as pessoas também fazem isso quando eu leio o livro e não concordam. Não concordam. Eu sempre falo, tá tudo certo. Não precisa concordar. Se aquilo faz bem para você, se onde você tá faz bem para você, então ótimo. Não fazia sentido para mim. Eu li a Bíblia aos 14 anos. Eu participei de muita coisa e eu nunca procurei sentido, nunca achei sentido. E eu procurei muito. Eu fui em várias linhas das igrejas católicas, fui no evangélico, fui no espiritismo. E eu ficava pensando, tudo é dualista. Ninguém fala de amor real. E até eu achar o desaparecimento do universo, um curso em milagres, aquilo fez todo sentido. Ali, Jesus começou a ser aquele que eu acreditava que ele era. Então, isso faz sentido para mim. O que faz sentido para você?